No livro de Josué, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 10. Mesmo sentados, nós vamos então fazer a leitura desta palavra. Josué capítulo 1, é o 6º livro da Bíblia, do verso 10 ao 18. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante de ti, diante da tua palavra, suplicamos o auxílio do teu Espírito Santo. Ilumina nossa mente e capacita-nos a crer e compreender a tua palavra. Vem nos edificar, Senhor, por intermédio da tua palavra. Suplicamos esta bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Então estaremos meditando nesse trecho da palavra do Senhor, que nos fala do momento em que Josué prepara-se juntamente com o povo para atravessar o Rio Jordão e desfrutar da terra prometida. Há um livro escrito pelo pastor Augusto Nicodemos chamado A Conquista da Terra Prometida. É um livro que muito nos auxilia na compreensão, de todo o livro de Josué, e eu utilizei esse livro como texto que me ajudou a compreender de maneira mais clara a mensagem desse texto de Josué. Então, meus amados irmãos, esse texto vai mostrar-nos Josué preparando-se para atravessar o Rio Jordão e desfrutar da terra como o Senhor havia prometido. Depois de 40 anos de peregrinação, sob a liderança de Moisés, o povo chega às margens do Rio Jordão, do lado de cá do rio. Havia já se estabelecido a conquista, mas Deus deu a terra que estava do outro lado do Rio Jordão. Humanamente falando, era impossível atravessar o Jordão. O Jordão era um rio muito largo, era um rio fundo, de poucos trechos rasos, e havia, conforme diz os historiadores, cerca de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas, era uma nação. Então você atravessar sem barco, sem ponte, então sem nenhuma tecnologia moderna que possibilitaria essa travessia. Então, humanamente falando, era algo impossível de acontecer, mas o Deus do impossível, o Deus Todo-Poderoso, deu a ordem.
E Josué, debaixo da ordem do Senhor, se dispõe a atravessar o Jordão. E para isso ele então prepara-se para cumprir a ordem do Senhor, né, para viver esta realidade essa realidade do sobrenatural, né, essa realidade dos que confiam em Deus. E o que nós vemos aqui então são os preparativos para a travessia do Rio Jordão. Nós vemos em primeiro lugar que Josué então, ele fortalece a liderança, nos versos 10 e 11, quando ele diz: deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai o povo, dizendo. Então, Josué chama os líderes, orienta os líderes, para que eles possam orientar o povo. Então, há aí, portanto, um princípio que deve ser observado. Conforme Moisés fez, né? Inicialmente Moisés era alguém que estava muito sobrecarregado, com todas as responsabilidades de liderar o povo, mas houve um momento, a partir de um conselho que ele teve do seu sogro, e Moisés então dividiu, né, aquela nação toda em grupos, e cada grupo estava sendo liderado por pessoas que eram chamadas de príncipes. Moisés então estabeleceu o princípio da delegação da liderança, e Josué continua utilizando este mesmo modelo, né? Nós percebemos já de início que Josué não estava fazendo tudo sozinho, havia uma equipe, havia outros líderes que auxiliavam Josué, e nesse instante Josué então orienta aqueles homens, dizem o que eles devem fazer, fortalece, reconhece a liderança. Então isso é um princípio importante, que é o princípio do fortalecimento da liderança. Não se enfrenta desafios, não se realiza a obra do Senhor sem a ajuda mútua, né? A necessidade que temos uns dos outros, de podermos nos ajudarmos, nos auxiliarmos. Então, esse é o primeiro aspecto, o fortalecimento da liderança. Segundo, o que Josué vai fazer, preparando o povo para atravessar o Jordão, é lembrar o povo das promessas de Deus. Josué então assegura o povo de que o que eles estão fazendo em conformidade com a palavra de Deus. Não é só uma ideia do líder, né? Não é só algo que ele sentiu no coração, não é apenas as inclinações de suas imaginações. Ele vai lembrar o povo que o que eles estarão fazendo está fundamentado na palavra de Deus, nas promessas de Deus. É uma ação fundamentada no que Deus disse, no que Deus prometeu. Isso é muito sábio, irmãos, porque toda a ação da igreja, toda a nossa vida, tanto da igreja enquanto comunidade, e do crente como indivíduo, toda a sua ação, toda a sua atividade deve estar orientada pela palavra de Deus. E é isso que Josué faz no versículo 11, quando ele diz assim: dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuíres. Ele lembra isso. Deus está nos dando aquela terra, está no outro lado do Jordão. Existe um Jordão a ser atravessado, mas nós temos uma promessa de Deus. Deus nos deu aquela terra, e debaixo da promessa de Deus nós vamos prosseguir, nós vamos avançar. Então ele assegura o povo as promessas de Deus. Há um Deus vivo, há um Deus que fala, há um Deus que promete e é poderoso para cumprir a sua promessa na vida do seu povo. Ele fala isso no verso 11, ele repete no verso 13, no final do verso 13 ele diz: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Veja que ele motiva o povo a agir em conformidade com a promessa de Deus, com a palavra de Deus. E o que deve nos motivar à ação é a palavra de Deus. O que nos motiva à oração, à obediência,
A vida, a prática é a palavra de Deus. No verso 15, mais uma vez, Josué repete: até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então 3 vezes ele repete a promessa: a terra que o Senhor nos deu, nós vamos conquistar, nós vamos desfrutar, porque acima de tudo o Senhor prometeu, e o Senhor que promete é poderoso para nos dar, para nos capacitar a atravessar esse Jordão. Deus é o dono de tudo, e o que Ele promete dar, Ele é capaz de dar. Ele é o dono da terra, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor das coisas visíveis e invisíveis, e o que Ele promete, Ele é capaz de cumprir, segundo a sua misericórdia, em nome de Jesus. Mas o terceiro aspecto aqui da preparação foi a necessidade de deles providenciarem comida. Veja o verso 11: passai pelo meio do arraial e ordenai o povo dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão. O povo precisava se suprir de alimento. O que vai acontecer? Até então, irmãos, o povo era alimentado pelo maná, né? Como a gente, pelo livro de Êxodo, sabemos que Deus milagrosamente enviava, né, uma espécie de pão que servia para o povo se alimentar, e durante 40 anos eles puderam, aquela multidão de pessoas puderam sobreviver a partir dessa providência de Deus. Deus mandava o maná, mas quando o povo atravessasse o Jordão, o maná cessaria, já não haveria mais o maná. Então o povo precisava então providenciar alimento, porque eles precisavam já alimentarem-se de maneira comum. Então Josué estava ali preparando o povo nesse aspecto da alimentação. O quarto aspecto aqui de preparação é que Josué chama o povo à unidade. Josué chama o povo a viver como povo de Deus, como igreja. E o povo de Deus vive aqui na terra em unidade, né? O que define a comunidade dos salvos pela graça é a unidade, é o amor, é a solidariedade. E é isso que a gente vê nos versos 12 a 15. Quando ele fala aos Rubenitas, verso 12, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés. Eram 2 tribos e meia, né? 2 tribos e meia tribo. O que aconteceu? Essas tribos, elas queriam ficar do lado de cá do Jordão, porque havia uma terra favorável para eles. Então eles fizeram um acordo com Moisés. Antes que Moisés morresse, eles disseram: Moisés, nós queremos ficar do lado de cá do Jordão. É uma terra boa, é uma terra ampla. Mas Moisés disse a eles: vocês poderão ficar, mas vocês precisarão ajudar os irmãos de vocês a conquistar a terra do lado de lá. Quando vocês ajudarem, conquistarem, aí vocês podem voltar e ficarem aí no lado que vocês quiseram. Claro que no futuro isso vai causar vários outros problemas, mas agora Josué lembra desse acordo. Veja o verso 13: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Ou seja, vocês têm um descanso, vocês têm essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudarei. O que Moisés está dizendo? Olha, vocês têm descanso, vocês já têm a terra de vocês, mas vocês precisam ajudar os irmãos de vocês. Ou seja, o que Moisés está querendo, o que Josué está querendo mostrar? Nós somos um povo, nós somos uma igreja, e a luta do meu irmão é a minha luta. Apesar de eu já ter o meu lugar, o meu descanso, eu não posso me acomodar. Eu não posso viver o individualismo, o egoísmo. Descanse, mas ajude o irmão
a conquistar também o descanso dele. Então Moisés está motivando o povo a vivenciar, né, a realidade da unidade, do amor, da solidariedade que deve existir na vida do povo de Deus, tanto no passado como no presente, no poder do Espírito, em nome de Jesus, porque em nós habita o Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo de Deus habita, ele frutifica em amor, em unidade, em solidariedade e em cooperação. Isso não faz parte da vida do homem natural, porque no mundo onde não reina o Espírito Santo, o que prevalece é a divisão, é a contenda, é a discórdia, é o revanchismo, é a competitividade. Mas no meio do povo do Senhor, na igreja do Senhor, em conformidade com aquilo que Deus fez em nós e por nós, e porque somos templo do Espírito, deve prevalecer os frutos do Espírito. E em quinto lugar, o quinto aspecto da preparação é que Josué, e não só agora Josué, mas os demais líderes citados no versículo 10, quando ele diz os príncipes do povo, ou seja, todos eles se juntam e convoca o povo à obediência. Ele diz assim, verso 16: então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. É um chamado à obediência. A obediência à liderança. A obediência àquilo que Deus havia dado como promessa, como palavra. Na verdade, Moisés estava obedecendo a palavra de Deus, a orientação de Deus. Moisés, e Josué prosseguiria obedecendo a ordem do Senhor, a orientação do Senhor como líder, e o povo precisava acompanhar, o povo precisava seguir na direção que o Senhor estava estabelecendo e que Josué estava obedecendo, e o povo precisava seguir. Então é um chamado à obediência. Irmãos, em Romanos, no capítulo 15, no versículo de número 4, está escrito: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Toda a palavra de Deus que foi escrita no Antigo Testamento, ela foi escrita para o nosso ensino. Não é algo que a gente só lê como, tipo assim, como um historiador, que vê aquilo no passado como se aquilo não tivesse nada a ver conosco. Então aquilo que aconteceu no Gênesis, né, até o último livro do Antigo Testamento e em todo o Novo Testamento, ele é ensino para nós, é instrução para nós. E ele precisa ser aplicado em nossas vidas. Então esse é o princípio. E aí nós precisamos perguntar a um texto do Antigo Testamento: qual o ensino que esse texto tem para a minha vida hoje, aqui e agora? Como esse texto poderá ser aplicado para nós, enquanto povo de Deus, né, no século 21? Isso é dito tanto em Romanos 15, 4, como também é dito em 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, versículo de número 11, que diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Então, toda palavra, ela é útil para o nosso ensino, para a nossa instrução e para nos advertir. Então, a análise da Bíblia não pode ser apenas uma análise literária, né, como se nós fôssemos literatos e fôssemos analisar a Bíblia apenas como literatura ou apenas como história. Claro que a Bíblia é história e é literatura, mas é mais do que história e literatura. Ela é a palavra de Deus, que nos ensina, que nos adverte, que nos exorta, que nos encoraja. E o texto que nós lemos, voltando então para Josué, ele nos encoraja diante das adversidades que nós enfrentamos no caminho para Canaã celestial. Porque o povo estava com a promessa da terra prometida,
Só que antes de chegarem na terra prometida, na Canaã, havia um obstáculo, havia um desafio. E eles precisavam enfrentar esse desafio, enfrentar esse obstáculo. E aplicando para nós estamos numa caminhada também, em direção não a uma Canaã terrena, mas a Canaã celestial. A terra prometida, que não é uma terra que tem apenas um aspecto físico, mas espiritual. Então, como aquele povo enfrentou adversidades, enfrentou dificuldades, enfrentou obstáculos, nós também enfrentamos dificuldades e obstáculos na nossa caminhada cristã. Nós estamos em direção aos céus, nós estamos em direção à Canaã celestial, mas e como aquele povo, nós enfrentamos obstáculos, não é verdade? Nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos tentações, nós enfrentamos o pecado, nós enfrentamos crises, nós enfrentamos necessidades. Como então nós, igreja do Senhor, povo de Deus, como enfrentar as adversidades nessa caminhada? Como enfrentarmos as dificuldades? E aí nós vamos observar que os princípios que serviram para aquele povo, servem para nós. Porque como eles enfrentaram as adversidades, o Jordão, lembrando-se das promessas de Deus, eu e você precisamos também enfrentar os Jordões, enfrentar os obstáculos, enfrentar as dificuldades, reafirmando sobre as nossas vidas a palavra de Deus, as promessas de Deus. Porque o Deus que agiu na época de Josué continua sendo o mesmo, e as suas promessas são verdadeiras. E portanto a nossa ação e o nosso enfrentamento das crises, das dificuldades, esse enfrentamento é feito a partir da nossa confiança na palavra de Deus e no Deus da palavra. Precisamos firmar as nossas ações na palavra de Deus no tempo da hora difícil. Amém, igreja? Que possamos firmar a nossa vida na palavra de Deus, mesmo que se levante a crise, a dificuldade, a palavra de Deus é a verdade de Deus e é o alimento de Deus para o nosso coração. Isso significa dizer, irmãos, que a gente precisa ler mais a Bíblia, que a gente precisa meditar mais na palavra de Deus. Por isso que o parágrafo anterior deste capítulo, ele incentiva muito a leitura da palavra. Quando diz a Josué, leia a palavra, medita nela, dia e noite. E veja, irmãos, como nós falamos aqui, uma outra quinta-feira, que Josué era um homem muito ocupado. Josué seria líder de uma nação de mais de 1 milhão de pessoas. Josué teria grandes responsabilidades administrativas, militares, mas mesmo assim o Espírito Santo exorta Josué a ler a Bíblia e meditar na Bíblia, porque a Bíblia, irmãos, é absolutamente necessária, essencial para a nossa caminhada nesta terra e para o enfrentamento das lutas, das tentações e das dificuldades. Nós vencemos firmados na palavra, nós vencemos confiando na palavra e obedecendo a palavra. E para que isso aconteça, a palavra tem que estar na nossa mente e no nosso coração. E ela entra na nossa mente e no nosso coração através da leitura, da meditação, da oração. E na medida que a gente pede que o Espírito Santo aplique no nosso coração e na nossa mente a palavra. Então esse é o primeiro princípio. Firme a sua caminhada na palavra de Deus. Segundo princípio, devemos confiar no poder de Deus e assumir a nossa responsabilidade. O povo tinha um grande obstáculo. Era um rio que humanamente era intransponível, mas o Deus Todo-Poderoso deu a ordem. Então a gente enfrenta os obstáculos, enfrenta as dificuldades, crendo na palavra de Deus e no Deus da palavra. E o Deus que se revela por intermédio da palavra é o Deus Todo-Poderoso. Se Ele deu a ordem, Ele é poderoso para agir. Deus age, irmãos. Deus é poderoso para realizar milagres, para responder orações, para operar com poder. Nós servimos um Deus que age.
E nós só enfrentaremos as lutas, as dificuldades, confiando na palavra de Deus e no poder de Deus. Ele é um Deus vivo, Ele não é um ídolo morto. Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que age. E foi assim que Josué agiu, não confiando em si mesmo, não confiando na grande multidão que tinha, mas acima de tudo confiando na promessa de Deus e no Deus da promessa. Deus vai agir, Deus vai intervir, Deus vai fazer, Deus vai operar. Confie no poder de Deus. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Deus é soberano, Deus é poderoso, mas Ele nos chama à responsabilidade. Tem coisas que Deus vai fazer e outras Deus vai nos capacitar a fazer. O Jordão é Deus que abre, mas a marmita é a gente que faz. É isso que Ele diz: façam marmitas, usando a linguagem mais simples. Faça marmitas, prepare a comida. O Jordão vai abrir. Nós vamos atravessar esse Jordão, porque Deus nos deu a terra. Então, irmãos, tem coisas que dizem respeito diretamente ao poder de Deus, à soberania de Deus. E existem coisas que Deus nos capacita a fazer. E a gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Não sermos preguiçosos, omissos. Precisamos assumir a nossa responsabilidade. Preparar o alimento. E o alimento, obviamente, é um alimento espiritual. E o que é o nosso alimento espiritual? É a palavra. É uma vida de oração. É buscar alimentar-se, fortalecer a nossa vida na caminhada, diante das lutas, das tentações, das dificuldades. Precisamos preparar o alimento. Há um alimento, e esse alimento precisa ser preparado. Então esse é o segundo princípio. Confie no poder de Deus e assuma a sua responsabilidade. Terceiro princípio: devemos buscar ajuda na comunhão com os irmãos. A gente vê isso muito claramente nesse trecho de Josué. Havia um obstáculo, havia um grande desafio, e Josué chama o povo à unidade. Ele chama as 2 tribos e meia e diz: olha, vocês têm descanso aqui, mas vocês precisam lutar com a gente. Somos um povo, somos uma igreja, e precisamos estar unidos. Qual é o princípio que deve ser aplicado para nós? Que nós devemos buscar ajuda na comunhão com os irmãos. Nós não enfrentamos os obstáculos, as dificuldades, nos isolando, nos afastando, nos desigrejando, não. Nós enfrentamos as lutas, os obstáculos como povo, como igreja, unidos, orando uns pelos outros, encorajando uns aos outros, exortando uns aos outros. Somos um povo, somos uma igreja, somos um corpo constituído de vários membros, mas um está ligado ao outro, e todos unidos ao cabeça que é Cristo. É Cristo que dá o comando, é Cristo que dá a direção, é Cristo que pela sua palavra nos fortalece. Mas precisamos buscar a unidade, o desafio de vivermos juntos como povo de Deus, apesar das diferenças. Havia diferenças nas tribos, diferenças em vários aspectos, como existe hoje. Há diferenças, nas famílias, diferenças às vezes educacionais, culturais, mas apesar das nossas diferenças, o que nos une é muito maior, é muito mais forte. É Jesus Cristo, nosso Salvador e o nosso Senhor. Então, irmãos, nós não enfrentamos as lutas, os obstáculos, os desafios, nos isolando, nos afastando, mas nós enfrentamos nos unindo. Esse é um grande desafio que temos, irmãos, neste mundo que cada vez mais mergulha no egoísmo, no individualismo, no cada um por si. Mas entre o povo de Deus, dentro da igreja do Senhor, não pode prevalecer estes valores. Porque nós somos quem somos, o povo de Deus aqui na terra, a igreja do Senhor, lavada, remida e transformada pelo poder do Espírito, para vivermos o milagre da unidade, do amor que suporta, que perdoa, que segue na mesma direção, que olha na mesma direção. Há um pensador que ele define amor como olhar na mesma direção. Um está olhando para a esquerda, outro para a direita, outro para trás, mas é todo mundo olhando para a mesma direção.
E o nosso olhar, em primeiro lugar, está em Cristo, que é o nosso socorro, que é o nosso Salvador, que é o nosso general que vai à nossa frente. Mas às vezes precisamos olhar para o mesmo obstáculo, a mesma dificuldade, e juntos enfrentarmos, confiando no Senhor, na palavra do Senhor, e vivendo essa realidade de vitória para a glória de Deus. O quarto princípio que nós observamos aqui é que devemos reconhecer as instruções da liderança que Deus colocou sobre o seu povo. É o que nós aprendemos em Josué. O povo reconhece a liderança de Josué e se dispõe a obedecer. E isso é um princípio que deve ser aplicado na vida da igreja, o princípio de obedecer à liderança. E as lideranças devem ser obedecidas na medida em que elas fielmente estão pregando a palavra, estão instruindo em conformidade com a palavra, porque acima de tudo, irmãos, a liderança, a autoridade da liderança está firmada na própria palavra de Deus. Então você obedece não porque primordialmente o pastor falou, mas porque ele fielmente está instruindo pela palavra. E é a palavra de Deus, é uma palavra autoritativa. E é exatamente o princípio que aconteceu na época de Josué. As pessoas precisavam seguir Josué e acompanhar Josué, porque Josué estava exatamente submetido à orientação de Deus, à promessa de Deus. A gente sabe, irmãos, que tem líderes que abusam do exercício da liderança. Mas existem líderes fiéis, que se submetem à palavra de Deus, e que precisam ser ouvidos e reconhecidos. E é isso que é observado aqui, nesse princípio. Então, se não há obediência, não há unidade. Se não há unidade e obediência, não há avanço. A igreja não avança, a igreja não vence, se não houver unidade e não houver obediência. Porque um vai estar olhando para a esquerda, outro vai estar olhando para a direita, outro vai estar olhando para trás, e o obstáculo permanece. Mas aonde há unidade, aonde há obediência e confiança na palavra de Deus, o Jordão se abre e a gente segue até a nossa Canaã celestial, para a glória de Deus. Josué, na verdade, irmãos, Hebreus vai dizer isso. Explicando esse texto, o escritor aos Hebreus vai dizer que Josué, na verdade, é um tipo de Cristo. E o que Josué concedeu ao povo foi apenas uma sombra, foi apenas um cumprimento terreno, porque na verdade Josué aponta para Cristo, que é realmente o líder espiritual de sua igreja, do seu povo. E é Cristo que realmente nos conduz ao verdadeiro descanso, porque somente Jesus Cristo é capaz de trazer descanso para a nossa alma, porque somente Jesus Cristo é capaz de perdoar os nossos pecados, transformar as nossas vidas e nos reconciliar com os céus. Portanto, Josué aponta para Cristo, e somente Cristo é capaz de trazer paz, descanso e esperança eterna. E na nossa caminhada nessa vida, diante das lutas e das dificuldades, olhe para Cristo, descanse em Cristo e busque em Cristo verdadeira paz, verdadeira direção, porque só Cristo é capaz de nos dar o descanso em relação a perdão, a paz, a vida abundante. E por último, o texto que eu gostaria de ler, que afirma essa verdade, para não ficar só nas minhas palavras, está em Hebreus. Abra sua Bíblia para você observar o que eu acabei de falar sobre Cristo. Hebreus 4, verso 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Nós temos descanso, porque quem tem Jesus Cristo recebeu paz, mas nós ainda teremos um descanso, porque isso aponta para a realidade eterna,
de um novo céu e de uma nova terra, quando Cristo voltar em glória. Mas esse descanso já começa aqui e agora, na vida dos que se voltam para Jesus, se entregam a Ele de verdade, confiando nele como aquele que concede o que Ele promete. Ele promete descanso e é capaz de dar descanso, porque nele há salvação, nele há perdão, nele há vida e vida em abundância. E finalmente, todo o parágrafo de Josué capítulo 1 é um chamado à preparação espiritual. Havia um desafio. Tudo que Josué está dizendo é chamando o povo a preparar-se. Ouça o que os príncipes estarão dizendo. Preparem a comida, se disponham à unidade, se disponham à obediência. Ou seja, todo o parágrafo de Josué, capítulo 1, do 10 ao 18, é um chamado à preparação. Isso pode ser aplicado para nós. Se queremos enfrentar os obstáculos, se queremos transpor o Jordão, é preciso constante preparação espiritual. Na palavra, no Espírito, usando os meios de graça que o Senhor nos concede para nos preparar. Quais são os meios de graça? Oração, palavra, o culto, o estarmos juntos como igreja. Deus está preparando-nos nessa noite, pela palavra que nos edifica, nos exorta, nos encoraja, para enfrentarmos os desafios que a cada dia enfrentamos, como povo de Deus, que tem promessa. Mas mesmo um povo que tem promessa, é um povo também que enfrenta lutas e dificuldades, mas enfrenta preparado. Preparação, irmãos, não diz respeito apenas à questão de idade. Porque você pode ser um jovem e estar preparado e preparando-se espiritualmente. E você pode ser alguém de idade já avançada e não estar se preparando espiritualmente. Porque preparação espiritual não tem a ver com idade, tem a ver com exercício da fé no Senhor e na palavra do Senhor, e em obediência aos seus princípios. Então, se você não está crescendo na confiança na palavra e não se exercitando, você não está se preparando. Mesmo que você tenha tempo de igreja, porque não é o tempo que garante o preparo, é o exercício da fé, da oração. Porque Josué exemplifica isso. Josué, logo no início da caminhada, ele foi escolhido para ser um dos 12 espias, há muitos anos antes disso aqui. E ele mostrou que estava preparado. Muito jovem, ele foi escolhido como espia. E ele foi até a terra prometida e voltou. E dos 12, 10 trouxeram um relatório pessimista, incrédulo, para desanimar o povo. Mas Josué e Caleb disseram: é verdade, os inimigos são grandes, os obstáculos são enormes, mas nós temos um Deus fiel, nós temos um Deus poderoso. Se Ele prometeu, então Ele vai nos dar, Ele vai nos capacitar. Josué, muito jovem, mostrou-se um rapaz preparado, porque confiou em Deus, na promessa de Deus. E ele está chegando no fim, no meio da idade já. Ele ainda vai viver alguns anos, mas ele continua no mesmo caminho. E Josué é alguém que exemplifica. Uma pessoa que começou bem e terminou bem, porque se manteve perseverando na fé, na obediência e no exercício da preparação espiritual. Que seja assim na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude a atravessar os Jordões da vida e não nos esqueçamos desses princípios: promessa, confiança, comunhão, instrução, obediência, e olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos ajude